Graça e paz a todo o povo de Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Vanilda Lima, ministra de uma nova aliança. Mais uma vez, né, estamos aqui para falarmos sobre a graça de Deus. Irmão Orlando Alves, graça e paz abençoada. Graça e paz abençoado. Irmão Neilton Cardoso, boa noite, abençoada. Boa noite, abençoado. Irmã Vilma, olá. Olá, irmã Vilma. Então, graça e paz para todos e sejam muitos bem-vindos na nossa live nessa noite, né? Nosso irmão Orlando, irmão Neilton Cardoso, a irmã Vilma, sejam todos muito bem-vindos na nossa live nessa noite. A irmã Vilma Moreira está falando, ministra de uma nova aliança. Isso mesmo, irmã Vilma, nós somos, né? Ministros de uma nova aliança. Então, hoje vamos falar aqui, né, sobre um assunto um pouco meio polêmico, né? Mas é para isso mesmo que Deus nos levantou, né? É para falarmos mesmo um assunto polêmico. O assunto nessa noite da nossa live será esse. Quem é o Satanás que tentou a Jó? Né? Então vamos lá, vamos a mais esse entendimento, né? Quem é o Satanás que tentou a Jó? Amados, esse assunto aqui, desse entendimento dessa noite, ele é profundo. Ele é muito profundo. Porque quantas vezes, né, nós passamos por essa palavra, por esse estudo a respeito de Jó, e a gente nunca parou um pouco, né, para a gente refletir realmente o que acontecia ali. Tipo assim, nós só atribuíamos tudo ao diabo, né? Que o diabo quem fez todas essas coisas, mas hoje nós vamos ver aqui, né? Nesse estudo aqui, vai ser bem esclarecido, eu acredito, né? Com a ajuda dos irmãos que estão aí, né? Torcendo, né? Então vamos que vamos. Rose, Lorete, graça e paz, querida, seja muito bem-vinda na nossa live. Vamos lá então, né? A esse entendimento nessa noite. Quem é esse Satanás que tentou a Jó? Vamos ver, né, irmãos? Vamos ver agora. A religião nos diz que é um ser espiritual, né? Vamos ver. A religião diz, né, nos diz que é um ser espiritual, que foi expulso do céu, veja só, Angelina Carvalho Santos, melhor noite, abençoados, graça e paz. Graça e paz, amada Angelina Carvalho, seja muito bem-vinda na nossa live, nessa noite. Então vamos lá. A religião nos diz que é um ser espiritual, que foi expulso do céu. Agora, entenda uma coisa, como pode um ser enganar a Deus e fazer um montinho no céu, nas costas de Deus, e ainda trazer a terça parte dos anjos de Deus com ele? Amados, olha, isso, depois que eu estou estudando sobre isso aqui, eu estou assim, admirada de ver o tanto que eu fui enganada por muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos anos fui enganada. E eu também já liderei igrejas e eu também já preguei, né? Essa mesma palavra falando que aquela terça parte das estrelas, né? Que caíram, né? Mas isso era linguagem de figura. E eu falava, pregava literalmente. E aqui está em linguagem de figura, porque como é que a terça parte das estrelas vai cair do céu?
O sistema, o Elias Paulo, bem-vindo, Elias. Graça e paz. Como é que explica isso? O sistema religioso fala que é a terça parte dos anjos que caiu do céu, dizendo eles. Mas a Bíblia fala que a terça parte das estrelas caíram. Se não fosse de linguagem de figura, como seria isso? A terça parte das estrelas caindo do céu. Então, amados, quando a gente começa a estudar a Bíblia com os olhos iluminados e a mente ativada, a gente começa a entender exatamente como é a Bíblia, né? Por que muitos estão perdidos aí? Porque estão estudando, estão levando literalmente todas as coisas. Mas isso daqui, olha só, agora entenda uma coisa, como pode um ser enganar a Deus e fazer um moinho no céu, né? Nas costas de Deus e ainda trazer a terça parte? Uai, que Deus é esse? Que Deus seria esse Deus, né? Que ele criou um ser, aí esse ser fez uma reunião no céu, né? Aí esse ser se rebelou contra Deus. Uai, que Deus é esse? Né? Então não seria Deus, porque ele foi enganado, né? Aí então ele criou um ser semelhante a ele, que mede força com ele, que segundo o sistema religioso ele tem força do mesmo tanto de Deus. Não é isso? Então, como pode isso? Então, amados, é muito bom quando nós começamos a estudar a palavra de Deus e começamos a entender que isso que foi, essa história bíblica aqui, ela foi em linguagem de figura e não literalmente, né? Porque jamais poderia acontecer isso, não é isso? Então, Deus não seria Deus se tivesse criado um ser e esse ser fosse medir se tivesse o mesmo tanto de força, né? Então não seria Deus nesse caso, não é isso? E agora está rodeando a terra, agora vamos ver lá, os anjos, e ainda trazer a terça parte dos anjos com ele. Já pensou como que é um Deus, como é que pode ter um Deus assim? O sistema doutrinário rebaixa Deus e exalta o mito. É isso mesmo, irmão Orlando. Eles rebaixam Deus, eles colocam o diabo como fosse mais do que Deus. E uma coisa que eu tenho descobrido agora nesses últimos dias, irmão Orlando, Angelina Carvalho, bem-vinda, querida, a nossa live. Então, uma coisa que eu tenho compreendido nesses últimos dias é que o sistema religioso, eles temem mais ao diabo do que a Deus. A crença deles é mais no diabo do que em Deus. Sueli Teixeira, bem-vinda, querida, na nossa live, nessa noite. Então, como pode uma coisa dessa? E eu louvo a Deus, porque hoje a minha crença é em Deus. Eu creio em Deus. Só agora eu compreendo que quando eu estava no sistema religioso, a minha crença era no diabo. Porque eu tinha medo até de orar em voz alta, o diabo ouvir e atrapalhar o que Deus ia fazer por mim. Nesse caso aí, então Deus é maior, o diabo é maior do que Deus. Não é isso? Então vamos lá. E agora está rodeando a terra buscando a quem possa tragar. Isso é uma falácia da religião. Vamos lá, a irmã Vilma colocou assim: o mundo, ou seja, o sistema religioso pensa que Deus, como se Deus fosse um homem. Isso mesmo, irmã Vilma, é isso que eles pensam. Ainda eu acredito que eles pensam que Deus é menos do que um homem ainda. O irmão Orlando Alves está colocando: os religiosos lutam com um ser que Deus nunca criou ou lutou. Exatamente, quem criou esse ser não foi nem Deus. Quem criou foi o próprio homem, né? Esse ser chamado diabo, o próprio homem criou. E Deus também nunca lutou com ele.
É Silvia Souza. Melhor noite, amada. Melhor noite, amada. Seja muito bem-vinda na nossa live, irmã Silvia Souza. Então, vamos lá. O livro de Jó conta essa história que Satanás estava por rodear a terra e Deus pergunta a ele, de onde veio? De onde veio-me? E ele disse, por rodear a terra. Então a religião pega esses trechos da Bíblia, né? E começa a mostrar uma narrativa que existe um ser de cauda e chifre. Tá vendo aí? Aonde nós vamos descobrir nessa noite que a respeito do Satanás que tentou a Jó, né? O Elias está falando assim, o sistema religioso, para eles, o diabo tem mais poder do que Deus, com certeza. Luana Moraes, gosto de ouvir você. Seja bem-vinda, Luana Moraes, minha grande amiga, né? Era minha freguesa daqui, só que foi embora. Mas nós estamos unidas, né, Luana, em espírito e em verdade. A gente fazia reunião, né? Já fizemos reunião em graça na casa da Luana, quando ela morava aqui, né? Seja muito bem-vinda, estou muito feliz por você, tá? Está assistindo minhas lives. Então, vamos lá. E o livro de Jó conta essa história, que Satanás esteve por rodear a terra, e Deus pergunta a ele, de onde veio? E ele diz, onde rodear a terra? Então a religião pega esses trechos da Bíblia e começa a mostrar uma narrativa de que existe um ser de cauda e chifre, chamado Satanás, e que está rodeando os seres humanos buscando a quem possa tragar. Então, vamos ler o livro de Jó para tentar entender quem é esse Satanás. Vamos lá, então. A Luana colocou amém, a Luana colocou verdade. Então, vamos lá. Jó, capítulo 1, versículo 6, fala assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, teme Jó a Deus debalde? Não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tu, quanto tem na tua mão, eis que tudo quanto tem na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vejamos aqui. Aqui está falando que Jó, né, falou para Deus, o Satanás falou para Deus que Jó tinha razão, né, de servir a ele, porque Deus cercou ele de bens, ele era rico. Então, o que Deus disse? Deus disse, então vai lá, toca de tudo que ele tem, né? Então, vamos ver então, né, se ele mesmo vai me negar, tipo assim, mais ou menos isso. Então, Satanás saiu da presença do Senhor, segundo o escritor, né, que escreveu isso aqui, que era Satanás. Agora vamos ver isso. Então Jó, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela, né? E Ana Cleide Muniz, bem-vinda, querida, na nossa live. Se eu não me engano, é uma daqui do bairro também, né? Uma amiga, seja muito bem-vinda. Estou feliz porque
aqui é lá, né, já estou vendo os amados aqui do bairro, né, que estão também acompanhando minhas lives, isso me faz muito feliz. Seja bem-vinda, querida. Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela, né? Uai, você começa a ler esse texto e o que vem à mente é que um criado por Deus para tentar o homem. Como foi assim? Deus criou um ser para tentar o homem, né? Aí te pergunto, se Jó era temente e se desviava do caminho do mal, por que então ele teve que passar por tudo isso? Por que ele teve que sofrer tudo que ele sofreu? Muitos dizem que Deus estava provando a sua fé. Então vamos lá, né? Tiago deixou escrito o seguinte, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Fala assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas vamos ver isso aqui. Então, por que Jó estava passando por tudo isso? Né? Vamos continuar a leitura para a gente chegar a um denominador. Jó, capítulo 1, versículo 16. E estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu. Veja só. Como que é mesmo? Se Deus entregou Satanás, né? Se Deus entregou Jó na mão de Satanás, então nesse caso não seria Satanás que teria que fazer tudo contra Jó? Não seria Satanás que teria que estar agindo contra Jó? Mas aqui está falando que foi Deus que estava agindo contra Jó. A Vilma Alessandro Menezes, bem-vindo, querido, na nossa live. A irmã Vilma está falando assim, Jesus disse que não vem sobre nós tentação senão humana. Isso mesmo, irmã Vilma. Toda tentação que vem sobre nós é humana, é de nós mesmos, né? Vamos continuar a leitura para a gente chegar, né? A um denominador. Estando ainda falando, veio outro e disse, fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu. Uai, não foi fogo de Satanás não que caiu? Como assim? Uai, se Deus entregou Jó na mão de Satanás e falou, faça tudo com ele, só lhe poupe a vida. Então por que que aqui, nesse texto, está falando que foi Deus que mandou o fogo do céu para consumir ali todas aquelas com os filhos de Jó? Veja só. Fogo de Deus caiu do céu. Fogo de Satanás ou fogo de Deus? Uai, tá falando que foi fogo de Deus que caiu do céu e consumiu tudo ali. Então, como é que é? Se Deus entregou Jó na mão de Satanás, para Satanás agir na vida dele, né? Então, como assim? Por que não foi Satanás que derramou o fogo sobre ali onde eles estavam e consumiu com tudo? Nesse caso, então foi Deus. Aqui está falando assim, ó, fogo de Deus caiu do céu. Deus mandou do céu. Tá vendo que não foi Satanás que agiu contra Jó? Impressionante, amados, que antes de eu obter, né, os olhos iluminados, eu não conseguia entender. Severino Francisco, graça e paz, família eterna. Graça e paz, amado, seja bem-vindo à nossa live nessa noite, irmão Francisco Severino Francisco. Satanás era uma pessoa má. Vamos lá ver quem era Satanás, né? Então, nesse caso, já que Satanás, Deus entregou Jó para destruir, para consumir com tudo que Jó adquiriu, que ele possuía. Então, por que está falando aqui, né? Podem ler aí em Jó, capítulo 1, versículo 16. Podem ler, né? Se o irmão Orlando quiser colocar também, ele pode colocar, né?
Em Jó, capítulo 1, versículo 16, está falando que fogo de Deus caiu e consumiu tudo aquilo lá. Uai, como assim? Seria Satanás que teria que ter mandado fogo para destruir tudo? De fato, Jó não estava entregue nas mãos de Satanás? Então por que era Deus que estava agindo e não Satanás? Vamos lá, vamos ver essa história aqui, né? Fogo de Deus caiu do céu. Fogo de Satanás ou fogo de Deus? E queimou as ovelhas. Qual era? O fogo de quem? Está falando aqui que foi do céu, né? E queimou as ovelhas e os moços, né? E os consumiu. E só eu escapei. Isso era o mensageiro de Jó, que foi anunciar para Jó. Olha só, eu estava lá no banquete com eles, e fogo veio do céu, e caiu e consumiu a tudo. E só eu escapei para lhe trazer as novas. O irmão Orlando colocou. Jó 1:16. Enquanto este ainda estava falando, veio um outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Ai, irmão Orlando. Não foi Deus que mandou, né? Tá falando aí, foi Deus que mandou fogo do céu. E aonde está Satanás aí agora, irmão Orlando, para agir contra os filhos de Jó? Por que diz que foi o Satanás que destruiu ali, que mandou fogo, destruiu? Não foi Satanás, foi o próprio Deus. O próprio Deus que mandou fogo do céu e consumiu. Então vamos ver essa história direito, né? Vamos ver isso aqui. E queimou as ovelhas e os moços e consumiu. E só eu escapei para lhe trazer as novas. Tá vendo o verso? Foi o próprio Deus que fez cair o fogo do céu e queimou as ovelhas e os moços. Não foi Satanás. Foi o próprio Deus. Né? Então vamos ver aqui. Vamos para mais uma passagem de Jó. Para entender melhor, Jó 6:4. Se o irmão Orlando quiser colocar aí, né, irmão? Orlando, pode colocar. Jó, cadê? 6:4. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. O meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. As flechas de quem? Do Todo-Poderoso, cravada em Jó. E isso mesmo que o texto está dizendo, é isso mesmo. Onde está então Satanás? Onde é que está Satanás aí, irmão Orlando? Né? Porque as flechas do Todo-Poderoso se cravaram. Passou. Uai, aqui está falando que as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. Isso Jó estava falando. Jó falou que aqui, ó, as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, o meu espírito suga delas o veneno, e os terrores de Deus estão posicionados contra mim. E as flechas de quem? Do Todo-Poderoso, cravado em Jó. Isso mesmo, o texto está dizendo. Onde está Satanás agora? Não foi o próprio Deus que estava fazendo isso com Jó? Ele está falando aqui que é Deus, olha só, e os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Jó não está falando que foi Satanás, Jó está falando que é o próprio Deus. Aonde está Satanás aqui? Né? Aqui está o Todo-Poderoso, né? Cravado em Jó, isso mesmo que o texto está dizendo. Onde então está Satanás? Cadê Satanás? Aonde é que ele está? Não é o próprio Deus que está agindo aí? A Esther está agindo. Boa noite aos eleitos de Cristo, ressuscitado. Melhor noite, irmã Vanilda Lima. Graça e paz, querida. Seja muito bem-vinda na nossa live, irmã Esther. Está agindo. Melhor noite, amada. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Vamos ver que negócio é esse. Gente, quando nós recebemos os olhos iluminados e a mente ativada, nós conseguimos entender perfeitamente
Aonde, não está correndo, mas eu acho que o irmão Orlando está colocando e não está correndo. Olha, não está correndo. Agora eu acho que correu. Agora está correndo. Ou não? Eu acho que está correndo agora. Tá. Satanás é o mito do sistema religioso. A irmã Angelina Carvalho Santos. Isso mesmo, irmã. O irmão Neildo Cardoso. Esther Targino, minha mãe abençoada. Eita, Glória, sua mãe. Eita, louvado seja Deus. A irmã Vilma Moreira. Vamos lá. Verdade. Como é maravilhoso ver a história com os olhos iluminados. Eita, Glória. Isso mesmo, Vilma. Agora nós podemos entender completamente, né? Então, vamos lá. Não é o diabo, é o próprio Deus que estava se opondo. Uai, então o diabo era Deus, irmã Vanilda? Que negócio é esse? Né? Flávio Nascimento, melhor noite, querido. Seja muito bem-vinda à nossa live. Uai, irmã Vanilda. Então aqui está falando que o próprio diabo era o próprio Deus. Uai, irmã, como assim o próprio Deus que era o diabo? Uai, essa história tá esquisita, né? Mas está falando, a palavra diabo significa opositor, né? Aquele que se opõe, né? E aqui está falando que o próprio Deus estava se opondo a Jó. O próprio Deus estava se opondo a Jó. Entende só isso? Não é o diabo, é o próprio Deus que estava se opondo a Jó, por algum motivo, sei lá qual, mas ele estava se opondo. Essa história, ela não conta o porquê. A história diz que Jó era obediente, ele era temente a Deus. O fato é que a história narra que Deus estava se opondo a Jó por algum motivo. Veja só, o próprio Deus estava se opondo a Jó por algum motivo, né? E quem somos nós para questionar a Deus? Flávio Nascimento, Satanás são os pastores. Eita, irmão Flávio Nascimento. Tudo aquilo que se opõe contra Deus é o Satanás, né? O diabo é opositor. Elias está falando assim, Pedro não era o diabo. Sim, exatamente, Elias. Pedro não era o diabo, mas o que Jesus falou, né? Para trás de mim, Satanás. Porque se é como a irmã Vilma diz assim, para mostrar ao povo que invejava Jó. É isso mesmo, né, irmã Vilma? Fabiano Santana. Bem-vindo, querido, na nossa live. Então, vamos lá. Deus estava se opondo a Jó por algum motivo, né? Continuando. Jó, capítulo 42, versículo 11. Se o irmão não quiser colocar, também fica à vontade. Continuando, Jó 42 e 11. Então, vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os quanto dantes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Tá vendo? Tá falando aqui. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos o quanto dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e condoeram-se com ele e consolaram de todo o mal que Satanás estava fazendo a ele, Aqui está falando que o Senhor fez a ele. Veja só. Todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Mas imolando não é o Satanás não, que estava enviando todo o mal. E Deus não tinha entregado Jó na mão de Satanás. Nesse caso não era Satanás não, que era para estar operando essas coisas aí nele não. Uai, que negócio é esse? Mas é Deus, irmã Vanilda. É o próprio Deus. O próprio Deus. Gente, está chovendo muito aqui fora, mas se a internet ficar fraca, a gente vai dar um jeito de fazer com que a live termine assim um pouco legal, viu? Então, vamos lá.
E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. O Senhor Deus enviou todo o mal. Uai, mas cadê Satanás? Né? O irmão Jorge Valente, saindo a todos os membros desse grupo com a graça, saúdo a todos os membros desse grupo com a graça e a paz de Cristo. Graça e paz, irmão Jorge Valente, seja muito bem-vindo. Estou dando aqui o estudo que o Senhor me mandou. Muito obrigado, viu? É maravilhoso esse estudo. Vamos lá, seja bem-vindo, irmão Jorge Valente. De todo mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu a peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Quem enviou todo mal a Jó? Foi Satanás? De tudo que você leu até agora, quem era Satanás na vida de Jó? Quem trouxe a toda a destruição? Desculpe, irmão, não sei se foi o irmão Orlando que mandou esse estudo para mim ou se foi o irmão Jorge. Agora eu não sei, cada um mandou um estudo para mim. O irmão Jorge mandou o irmão Orlando. Agora eu não sei se eu estou lendo aqui o estudo que o irmão Orlando mandou para mim, ou se for o que o irmão Jorge mandou. Só sei que eles mandaram e eu agradeço muito, o irmão Orlando, o irmão Jorge, que eles dois têm enviado estudo, têm me ajudado, têm me dado muito, muito apoio, e eu sou muito grata a todos vocês. Amém? Então vamos lá. E o consolaram de todo mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Quem enviou todo o mal a Jó? Foi Satanás? De tudo que você leu até agora, quem era o Satanás na vida de Jó? Quem trouxe toda a destruição? Foi Satanás, o diabo ou o próprio Deus? Desde que eu comecei a ler, né, até agora. Quem foi que trouxe todo o mal? O irmão Orlando está falando assim, tudo é de Cristo, irmão, tudo é nosso. Isso mesmo, Orlando. Então, até agora, o que nós temos estudado nesse estudo, nessa noite, nós estamos vendo aqui na Bíblia, biblicamente, que até aqui Satanás não fez nenhum mal a Jó. Até aqui, todo o mal que veio sobre Jó foi vindo diretamente de Deus. O próprio Deus que fez todo o mal. Né? Então, vamos continuar. Quem trouxe toda a destruição? Foi Satanás, o diabo ou o próprio Deus? O próprio Deus trouxe toda a destruição ali para Jó, né? Ali para Jó. Não é à toa que Jó falou assim, né, para a sua mulher, quando a sua mulher chegou para ele e falou assim, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Ele falou assim, ele falou assim, ele deu, ele mesmo tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha plena consciência, ele tinha consciência de que o próprio Deus estava tirando tudo que ele tinha dado para ele, né? Interessante que todo esse contexto está no próprio livro de Jó. Impressionante, né, irmãos? Que todo esse contexto está no próprio livro de Jó, né, irmão? Né, irmãos? E como que nós não conseguimos entender? Só agora nós conseguimos entender com os olhos iluminados. Não é isso? Interessante que todo esse contexto está no próprio livro de Jó. Aí a pessoa se apega só ao início do livro, naquele ponto, naquela fábula. Eu não acredito que o livro de Jó seja literal. Eu acredito que o livro de Jó é uma fábula. O livro de Jó não pode ser literal. O livro de Jó é uma fábula. Por quê, irmã Vanilda? Olha só, quando eu estava lá no sistema religioso, eu já preguei sobre isso, já ouvi muitos supostos pastores pregando sobre isso, sobre o Lázaro e o rico. E eles pregam literalmente que o Lázaro e rico, o Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no inferno. E o Lázaro mandou que
Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na ponta da língua e me refresque, porque eu estou em tormento. Isso foi uma parábola que Jesus falou. Isso foi uma parábola contada por Cristo, por Jesus, pelo Messias. Mas o sistema religioso coloca literalmente como se fosse verdade. Do mesmo modo, é isso aqui. Sobre essa história aqui de Jó, isso é uma fábula. Entende? Não é literal. É um conto mesopotâmio que Moisés escreveu. O livro de Jó e o poético. Por isso que no início tem aquela fábula toda de Deus. O diabo, aquela briga, né? Toda entre o bem e o mal, não é isso? Mas o fato é que dentro do próprio livro de Jó, dá para ver que é de constatar que é o próprio Deus que está contra Jó. Uai, mas como isso, irmã Vanilda? Como é que o próprio Deus pode ficar contra Jó, se Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal? Né? Vai saber. Então, por que também que Deus falou para Josué entrar em Jericó e matar todo mundo, até as crianças? Mas o que é que aquelas criancinhas tinham a ver com a idolatria daquele povo, que era o idólatra? As criancinhas não tinham nada a ver, mas o próprio Deus mandou entrar lá e matar até as criancinhas. Mata todos, Josué, não poupa nem as crianças. Então vai entender, né? Aldeane Carvalho, bem-vinda, querida, à nossa live, a nossa irmã Aldeane. Seja muito bem-vinda, também é daqui do bairro. Eu louvo a Deus, porque vocês estão me assistindo, né? E eu louvo muito a Deus por isso. Um abraço, querida, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Que o próprio Deus que está contra Jó. Uai, como assim? Jó 5,17. Se o irmão Orlando quiser colocar aí, pode colocar. Jó 5,17. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreza a disciplina de Todo-Poderoso no entendimento. Tanto não despreza a disciplina, eu me perdi aqui, um momento. Despreza a disciplina do Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, filho de Deus, quem é este Satanás do livro de Jó? Quem será, né, Satanás do livro de Jó? Porque o que Deus falou que Jó iria fazer que Satanás iria fazer com Jó. Até aqui aponta que tudo que aconteceu com Jó de ruim foi o próprio Deus que enviou. Osmar Claudino, graça e paz, querido, seja muito bem-vindo na nossa live. Então, amado, até aqui o próprio Deus que tem causado todos os mal. Uai, como assim? No sistema religioso, Deus causa o bem e o diabo causa o mal. Não, mas nós sabemos que Deus faz o mal e também Deus faz o bem. Mas na frente nós vamos ver isso. Vamos lá. É sem dúvida o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, né? Primeiro nós temos que entender o seguinte: a palavra Satanás é opositor. Tá vendo? A palavra Satanás é opositor. Então, aquele que se opõe. E o que estava acontecendo ali naquele momento? O próprio Deus estava se opondo contra Jó. O próprio Deus estava sendo um opositor ali, né? Mas se nós formos ler essa passagem
sem os nossos olhos, sem ter os olhos iluminados, nós não vamos entender. Se formos ler literalmente, nós vamos entender que havia ali um ser, diabo, que estava causando mal. Mas quando nós lemos essa palavra com os nossos olhos iluminados, conseguimos entender claramente que aqui, até o momento, o próprio Deus estava causando mal para Jó. O próprio Deus estava sendo o opositor de Jó, né? Lendo esse versículo sem entendimento, vou ver aqui. Lendo esse versículo sem entendimento, podemos ver que existe mais de um diabo. Verdade, João 6:10, Jesus disse. Deixa eu ver se eu consigo aqui estender mais essa palavra. Jesus, ai meu Deus, agora ficou ruim, ó, porque eu trisquei. Oi, irmão. Então, vamos ver lá. Lendo esse versículo sem entendimento, podemos ver que existe mais de um diabo. João 6:70, Jesus disse, fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é o diabo. Olha, que palavra, irmão Orlando. Tá vendo? O próprio Jesus escolheu, né, irmão Orlando? Os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Mas um deles era o diabo. Agora, irmão Orlando, Jesus sabia ou não sabia que um deles era o diabo? Jesus sabia que um deles era o diabo. Mas como assim o diabo? Ele era um opositor. E Jesus sabia que o Judas, ele ia se voltar contra Deus. Ele era um opositor, que ele ia se opor contra Deus. O próprio Jesus já sabia disso. Por isso que ele mesmo falou, eu escolhi, né? 12, eu escolhi. Fui eu que escolhi todos vocês, e 12, os 12. No entanto, um de vocês é o diabo. Nossa, que palavra gloriosa. Uai, Rolando, mas por que essa palavra aí eu nunca vi antes, né? Eu nunca tinha visto. Mas agora nós começamos a ver, porque nós estamos examinando as escrituras. E são elas que testificam, né? E é poderosa essa palavra. Então vamos lá. Aquele que é adversário, vamos lá, opositor, aquele que se opõe, aquele que é adversário, aquele que é contra, Satanás, nada é mais do que um adjetivo, né? Satanás nada é mais um adjetivo e não é um ser de chifres e cauda, inimigo de Deus. Com Deus não há dualismo, não há nenhuma criatura com poder sobrenatural debaixo dele. Amados, não tem como. Se Deus, ele é o único soberano, ele é o único, onisciente, onipresente. Como é assim que o sistema religioso fala que o diabo está em todos os lugares, ao mesmo tempo, né? Como assim? O único que é onisciente, onipresente, onipotente é Deus. Apenas Deus. Como é que pode atribuir a onisciência de Deus a um outro ser que Deus não criou? O próprio sistema criou o diabo. E agora atribui a ele todo o poder que Deus tem, ele também tem. Atribui a ele também a onisciência, a onipresença, né? Então, como pode isso? Então, vamos lá. Ivan Costa, graça e paz, irmãos. Seja bem-vindo, querido, na nossa live, irmão Ivan Costa. Seja bem-vindo na nossa live nessa noite. Então, vamos lá. Ele nunca deu tamanho e poder para ninguém. Deus é o único soberano e poderoso. Ele nunca dividiu a sua glória com ninguém. Deus é o único poderoso. Ele é o único que tem todo o poder nos céus e na terra. E a sua glória, ele não divide. Deus não divide com ninguém a sua glória, né? Não tem como isso acontecer, não. No caso de Jó, os textos estão claros.
Deus estava se opondo a Jó. Olha só, o próprio Deus estava se opondo a Jó. Elias está falando assim, o sistema religioso diz que o diabo teve uma rebelião no céu. Tá, mas essa palavra não é verdadeira, né? Porque nós sabemos que não existiu isso. Quando eles falam sobre essa rebelião no céu, tá falando sobre o rei de Tiro e o rei da Babilônia. Essa história na Bíblia, né? Ela é sobre o rei de Tiro e o rei de Babilônia, o qual eles atribuem, eles lendo essa passagem, sem olhos iluminados, sem mente ativada. Eles leem literalmente e eles entendem, compreendem que é o diabo. Por que é o diabo? Porque eles criaram o diabo e eles querem dar um lugar de destaque para o diabo na Bíblia. Mas não pode. Porque a Bíblia fala que ali foi o rei de Tiro, que ele falou, subirei no mais alto céu, me assentarei no seu trono. Ele que quis ser Deus, o rei de Tiro, depois o rei da Babilônia, que Deus derrubou eles do seu poder, da sua grandeza. Eles falam assim, ai, Deus derrubou do céu. Não, Deus derrubou eles da sua glória, da sua majestade, da glória deles, dos reis, das suas majestades. Nada a ver, né? No caso de Jó, os textos estão claros. Deus estava se opondo a Jó. Isaías 45 e 7, se o irmão Orlando quiser colocar aí. Isaías 45 e 7. Capítulo 45, versículo 7. Fala assim, eu formo a luz e crio as trevas, né? Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Tá vendo? O próprio Deus está falando. Eu faço o mal, eu faço o bem. Eu crio a luz e eu crio as trevas. Eva Silva, seja muito bem-vinda, querida, na nossa live nessa noite. Ele próprio está falando, o Deus está falando, eu crio, eu faço, ó, aqui, ó, eu crio as trevas, eu faço, ó, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, e eu, Senhor, faço todas essas coisas. Tudo é Deus quem faz, não existe diabo aí. Por que nós temos que atribuir ao diabo, se é uma coisa ruim, foi o diabo. Se agora é uma coisa boa, foi Deus. Não existe o diabo, existe só Deus aí. Isaías 45, 7, o Orlando colocou. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas, tá vendo? É lá em Isaías 47 e 5, pode ler lá, o próprio Deus dizendo que Ele que faz todas as coisas. Não é um ser criado pelo sistema religioso que faz, mas é o próprio Deus que faz todas as coisas. E a glória dele Ele não divide com ninguém. Elias está falando assim, esse Deus do sistema religioso é muito fraco, fraquíssimo, né? Ele é fraco porque ele mede força com o diabo, né? Criado pelo homem. Ivan Costa está assistindo. Então vamos lá. Está vendo que é o próprio Deus que faz todas as coisas? Não há um outro ser maligno disputando força com Deus. Irmãos, raciocine. Não existe nenhum bicho de caudas espiritual. Tudo isso foi uma criação da crença religiosa para botar medo nas pessoas. Isaías 54, 16. Se o irmão Orlando quiser colocar. Isaías 54, 16. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Deus é soberano, criador de tudo.
do bem e do mal. Uai, meu irmão Orlando colocou. É Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Né? Então, tá falando aqui, ó. Deus é soberano, criador de tudo, do bem e do mal. Não adianta ninguém querer passar a mão na cabeça de Deus. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ele é tudo isso. Ele é amor e ele também é fogo consumidor. Ele também consome, né? Nós vemos lá no Velho Pacto, Deus sempre consumia, tipo Sodoma e Gomorra, né? O pecado ali estava grande, Deus não suportou, né? A ira de Deus desceu ali naquele lugar e consumiu ali, né? Aquele lugar, aquela cidade, não é isso? Então, vamos lá. Estamos bem perto para terminar. Estou feliz porque os irmãos estão me ajudando, né? Obrigado, cada um de vocês. Estou muito feliz. Fala aqui. Da onde sai o assolador? Do próprio Deus. Não adianta ninguém querer passar a mão na cabeça de Deus. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Todavia, sempre foi o próprio Deus. Da onde sai o assolador? Do próprio Deus. É a ira de Deus. Não existe dois deuses, só existe um. Uai, irmão, como assim? Quer dizer que só existe um Deus? Né? Quer dizer que só existe um Deus? Não é só um Deus que existe? Não, para o sistema religioso existe dois deuses. O diabo, né? E Deus, né? Para o sistema religioso existem dois deuses que eles temem. Mas eu fico aqui pensando, eu acho que eles temem mais o diabo do que a Deus, né? Nesse caso, sim, muitas vezes que eu tenho presenciado que o sistema religioso está mais ainda temendo ao diabo do que a Deus. Ivan Costa, diabo é um bode expiatório para quem quer fazer coisas erradas. Então, vamos lá, amados. A religião nos enganou e nos prendeu tanto tempo dentro dessas mentiradas, que agora estamos livres e libertos de todo o engano do mundo. Amém, meus irmãos? Este é o entendimento do Evangelho da Graça. Amados, os irmãos podem estranhar às vezes, né, que quando eu vejo os irmãos que colaboram comigo, né, eu agradeço eles aqui, em redes sociais mesmo, porque, amados, somos uma família maravilhosa, somos uma família linda. Muita gente não entende, mas acha que só está unido se for lá dentro de quatro paredes. Não é assim. Nós estamos unidos em espírito, né? O irmão Neilton Cardoso, né? O irmão Orlando, cada um dos irmãos, nós estamos longe uns dos outros, mas em espírito estamos ligados. Estudamos juntos, né, irmãos? Estudamos juntos a Bíblia, irmão Jorge Valente. A irmã Vilma, né? O irmão Elton. Então, tipo assim, estudamos juntos a palavra. Quando temos dúvida de alguma coisa, nós recorremos ao irmão. Irmão, estou com dúvida nisso. O irmão envia aqui o estudo. Está aqui. E isso, irmão, hoje eu estava falando com meu esposo. Que coisa gloriosa a gente viver em graça, irmão Orlando. Né? Isso mesmo, irmã. É glorioso. Êxodo 23. Não terás outro Deus diante de mim. Isso mesmo, o próprio Deus falou. Não terás outro Deus diante de mim. Uai, por que o sistema religioso tem um outro Deus diante deles, né? Mas não tem asa, só existe um Deus. O irmão Neilton Cardoso, os demais irmãos, que eu não me lembro o nome, nós estamos longe uns dos outros, mas ao mesmo tempo estamos em espírito e em verdade ligados.
Eu não vou sofrer sozinha aqui com esse meu Deus do céu, não. Oi, irmão Orlando, irmão Neilton Cardoso, irmã Vilma, irmão... eu peço a ajuda dos irmãos, né? O irmão Jorge Valente. Me manda aqui esse estudo, me tira essa dúvida aqui. Então, nesse caso, nós estamos muito unidos mesmo em espírito. Mas o que é que Jesus falou, né? O irmão Orlando está falando assim: a religião só se une aos domingos e não estamos unidos em Cristo para sempre. E nós estamos unidos em Cristo para sempre, isso mesmo. Nós não se unimos só nos domingos, irmão Orlando, mas estamos unidos todos os dias, né? Estamos unidos todos os dias. É porque o próprio Cristo falou, né, irmão Orlando? Os verdadeiros adoradores adorariam Ele em espírito e em verdade. E o que é que Deus falou, né? Cristo falou que haveria um só povo, um só pastor, né? Um só pastor. Olha, ele falou assim, ó, e tem outras ovelhas, o qual também hei de agregar. E haverá um só pastor, um só povo, uma só fé, né? Bota esse versículo aí, Morando, para me ler, né? Então, está acontecendo isso. Nós temos um só pastor, o nome dele, qual é? Cristo. Ele é o nosso pastor. Nós somos um só povo, o povo da graça. Um só povo. Não temos várias denominações. Fulano é de tal. Não, somos um só povo. Uma só fé. Acreditamos no só propósito. Em espírito e verdade, isso mesmo, irmã Vilma. Acreditamos que o nosso Deus é o próprio Cristo. Olha que povo feliz, né? Existe um só pastor, um só povo, uma só fé. Um só batismo, né, irmão Orlando? Lá no sistema religioso me batizei umas 4 vezes. E só fui batizada mesmo, já era batizada em Cristo. Fui batizada na cruz e eu não sabia, né? Então, o Deus do sistema religioso são os chamados pastores. Isso mesmo, porque eles são muito idolatrados. E nós sabemos que nós não podemos idolatrar o homem, não é isso? Amados, eu agradeço cada um de vocês, tá? Que vieram na telinha para me dar suporte, tá bom? Agradeço de todo o meu coração, estou muito feliz por cada um de vocês que vieram me ajudar, né? E estamos aqui cultuando nessa noite, né? Estamos cultuando a Deus reunido em espírito e em verdade, né? Eu agradeço a todos vocês, tá? Graça e paz, melhor noite, amados. A todos, o meu abraço. Amém? E vamos que vamos, tamo junto.